Olá, pessoas. Bom, então vamos seguir aqui fazendo um exercício, né, a respeito das cartas que já apresentei até o momento, da carta número 1 à carta número 26, tá bem? Eu vou fazer diversas tiragens rapidinhas aqui e vou ver se faço uma 3x3, tá bom? Vou cuidar aqui o tempo para ver o que eu consigo fazer, tá? Vamos lá. Porque não adianta a gente saber o conceito e não ter uma pergunta, não ter uma noção, tá? Mas e num caso prático, como é que funciona? Então faz toda a diferença, tá? E isso aqui, esse exercício, vocês também podem fazer, tá? Em casa, pega o baralho de vocês, que vocês estudam, tá? E formulem perguntas e tentem responder, tá? Sempre pensem no significado da carta, tá bom? Vamos lá, sem enrolação. A pergunta aqui vai ser: como está a minha saúde? Tá? Como está a minha saúde no momento? Resposta e complemento. Lembrando que essa é a minha forma de tirar 3 cartas, tá? Você sempre vai poder fazer aí do jeito que mais lhe agrada, tá? O passado, presente e futuro. Quanto mais cartas positivas tiver, melhor. Enfim, tá? Como vocês quiserem. Eu leio assim: a resposta da minha pergunta tá aqui no meio e as outras complementam, tá? Na maioria das vezes é assim que eu tiro, tá? Resposta e complementos. Então, qual era a nossa pergunta? Como está a minha saúde? Olha que coincidência, né? Não é uma tiragem real, uma tiragem fictícia, mas saiu a carta da árvore aqui no centro, ou seja, o foco energético é a saúde. E aqui do lado, o que a gente tem, ó? A carta da cobra, quando a gente fala de saúde, ela é uma carta muito importante, tá? Porque a cobra é um símbolo da medicina, dentro da enfermagem também. E a carta dos livros, ou seja, que para mim, eu diria para a pessoa, olha, é importante que tu faça exames, que um livro nós temos algumas questões aí que podem estar escondidas, algumas questões de saúde que ela precisa descobrir, que ainda está encoberta aqui por esse livro, ainda está escondida, precisa ser conhecida, ou seja, tu precisa de um médico, de alguém que tenha o conhecimento da medicina para te auxiliar, tá bom? Então aqui provavelmente eu indicaria a pessoa, é bom tu fazer os teus exames de rotina, procurar um médico, procura porque talvez tu ache alguma coisa, tá bom? É importante procurar. Vamos ver o que a gente tem nas cartas ocultas aqui, 26, 6, 7, 8, 13, 20. Carta dos jardins e a carta do navio. Não, peraí, vamos lá. Carta número 20 e a carta do trevo. Carta dos jardins normalmente fala aí de alguma doença ou hereditária ou kármica realmente, tá? Alguma colheita tua. E a carta do trevo fala aí de surpresas, então é importante que pode surgir alguma doença hereditária ou uma tendência a alguma doença hereditária. Aí depois aqui embaixo nos comentários eu quero que vocês comentem, que vocês digam o que vocês acharam, se vocês interpretariam de forma diferente. É exercício, tá? Aqui não pensem que vocês estariam me contrariando, por exemplo, né? Contrariando a minha leitura. Aqui não é uma leitura, tá bem? Aqui eu tô fazendo apenas um exercício. Quando for alguma questão que eu estiver respondendo, né, através do e-mail lá que alguém mandou, e enfim, que eu respondesse aqui pelos vídeos, aí eu aviso vocês, ó, nesse caso eu fiz uma leitura, a interpretação no caso vai ser minha, porque eu estava em atendimento, eu tinha toda a intuição do momento, todos os dados da pessoa, então tudo isso é importante, tá? Ela permitiu que eu tivesse acesso àquela energia dela, mas aí eu aviso vocês direitinho, aqui trata-se de um exercício, então vocês podem dar a opinião de vocês, né, à torta e direito, sem problemas, tá? Até porque aqui é para exercitar realmente, tem? Vamos lá, uma outra pergunta. Eu não vou nem fazer cortar em texto para o pessoal não achar que eu estou fazendo uma leitura verdadeira. Aqui é exercício, tá bem? Vamos pensar em uma outra pergunta. Vou fazer a minha carteira de habilitação. Eu vou passar? Vamos lá. Resposta e complementos. A pessoa vai fazer a carteira dela de habilitação e pergunta se ela vai passar, tá? Aqui, resposta central é não, tá? Fala de aqui responde negativamente, tá? Que para mim a carta do meio ela responde para mim, tá? Para mim. Então é um não. Porém, aqui, ó,
dá para ver que ela precisa mudar alguma situação, tá? Ela precisa mudar alguma postura, alguma atitude. Então, a tendência é negativa porque ela precisa mudar alguma situação. Talvez ela precise aí maneirar um pouquinho nas emoções, deixar as emoções em casa, né? Não ficar muito afoita, conversando muito, entrando em muitas conversas paralelas ali antes de fazer a prova. Ou seja, né, ela precisa mudar alguma atitude. Se ela é uma pessoa que não é muito concentrada, ela precisa se concentrar melhor durante a prova, tá? Ou se concentrar melhor antes de fazer a prova. A cegonha falando de mudanças, tá? E aqui a carta do buquê falando aí de uma atitude um pouco mais descontraída, uma pessoa que traz ali, tenta conversar, brincar, precisa se concentrar na hora da prova, tá? Então a tendência é negativa, porém, como conselho, né, gente, se a gente vê o que acontece? A tendência é negativa, tá? É que não consiga. Mas a carta central também fala de mudanças profundas, ou seja, essa pessoa precisa mudar profundamente alguma atitude. Então, se ela chega com essa notícia, a partir do momento que a gente leu para essa pessoa, e ela chegar no dia da prova e pensar, olha, eu não posso me desconcentrar, eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar concentrada. Ela tem um livre-arbítrio para mudar a energia dela, né? Se hoje eu estou lendo para ela e a energia é negativa, ela precisa fazer algo para mudar isso. Se ela fizer algo para mudar, por que ela não vai conseguir? Entende? Aqui, por exemplo, se fosse assim, sinto, a tendência é positiva, é que tu passe na prova, tá? Aqui fala de alegria, felicidade, algo que vai te trazer felicidade nesse dia, tá? Porém, então aqui, ó, a carta da cegonha com a carta do caixão, aqui eu diria pra pessoa, te fecha, tá? Fica trancadinha ali nesse caixão, não conversa com ninguém, não bate papo com ninguém, tá? Não te distrai, fica focada, concentrada dentro de ti, tá? Não fica batendo papo para ir, por quê? Se a tendência é positiva, a gente vai dizer para a pessoa, ó, a tendência é positiva, porém, lembra que tu tem que te fechar, lembra que tu tem que te tornar esse caixãozinho aí, tá? Aqui também fala de ciclo se encerrando, né? Ou seja, essa notícia que ela tanto espera da carta de habilitação dela vai finalizar, o ciclo vai se encerrar, tá? Ela vai conseguir. Mas, sempre lembrando, a tendência é positiva. Te fecha, não conversa com ninguém, não te distrai, te concentra. Ou isso aqui tá falando de encerramento de ciclos, novidades chegando, tá? Vai depender do momento. Por que eu gosto de olhar as cartas ocultas? Porque já vai me direcionar um pouquinho melhor. 8 mais 9, 8, 8, 17, 7, 7, 14, 24, 25. Carta das alianças e carta da cobra. Olha que interessante, tá? Nas cartas ocultas, a gente tem a carta das alianças e a carta da cobra. Aqui a cobra falando de planejamento, estratégia, seja inteligente, ou seja, vai precisar sim se controlar. Ou seja, aqui o conselho, tu vai precisar sim te planejar melhor, tu vai precisar sim agir de forma estratégica, tá bem? Aqui, com relação às alianças, eu falo aqui de contrato fechado, de ciclo encerrado também, da mesma forma que o caixão, tá? Ciclos aí se completando, né? Ela foi lá, fez os estudos dela, né? E agora ela está encerrando um ciclo que é encerrando um ciclo de forma positiva, de forma alegre ali, trazendo a notícia que ela tanto está esperando. Para mim aqui seria positivo. O que fulaninho sente por mim? Antes de começar, vocês entendem que é diferente, assim, ó. Tem pessoas que falam assim, eu leio passado, presente e futuro. Mas para que eu quero ver uma carta do passado se a pergunta é o que fulano sente por mim? Se eu conheci fulano hoje, não tem por que sair uma carta de passado aqui, entende? Por isso que eu não gosto de fazer leitura de passado, presente e futuro, a não ser que a pergunta tenha sentido em olhar o passado, tá bem? Então, e aqui a gente não adianta a gente usar aquele método, né? Positivo, positivo e positivo. Então é um sim, mas a pergunta não é sim ou não. A pergunta aqui é o que ele sente por mim. Então a gente tem que aprofundar na essência das cartas, tá?
Aqui é a carta do cão. A carta do cão fala sobre amizade. Então, a princípio, eu vejo que ele sente uma amizade aí no momento, tá? Porém, isso tende a mudar. Olha que legal, olha que legal. Esse sentimento de amizade tende a mudar, tá? A carta do navio aqui fala de mudanças, novidades, né? Novas águas em nossas vidas. E a carta do buquê fala ali de convites também, né? Então, quem sabe ele não convide para um namoro daqui a um tempo, tá bom? As energias estão positivas para isso. Então, existe ali uma amizade real, sincera, pela carta número 18. E aqui os espelhos estão dizendo que esse sentimento de amizade vai mudar. E pela minha interpretação, essa mudança é positiva, essa mudança traz aí um relacionamento mais compromissado, né? Antigamente as pessoas davam muito ramalhetes e buquês, né? No momento de pedir noivado às pessoas, por isso que é muito associada a noivado, a pedido de casamento, né? A pedido de namoro, essa carta aqui, tá bem? Vamos olhar a carta oculta, 9, 10, 18, 19, 20, 21. A carta número 21 fala aí das montanhas, de alguns bloqueios, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui que fica melhor de visualizar. Eu gosto de mostrar aqui, até para o consulente mesmo eu gosto de mostrar, tá? Então aqui carta oculta somando os algarismos dá 21, 2 mais 1 dá 3. Então as cartas ocultas aqui é navio e montanhas. Montanhas falam de algum bloqueio, de alguma dificuldade de aproximação aí, essa dificuldade de mostrar os sentimentos, tá? Essa pessoa ainda tá com dificuldades de mostrar o que sente por ti, tá? Mas isso vai mudar. Aqui ocultamente também traz aqui a carta do navio. Então, esse bloqueio, isso com o tempo vai melhorar, vai desbloquear, tá bom? Curta, compartilhem bastante esse vídeo, tá bom? Estamos aí com 700 inscritos. Muito obrigada a todos que já estão inscritos. Então, compartilhem para a gente chegar mais gente aqui. Quem não está inscrito ainda, se inscreve, curte e ativa os sininhos para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada quem assistiu até agora.